A paz do Senhor, os irmãos, amém? Voltamos aí do mais um domingo, a Escola Bíblica Dominical, e podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então vamos estar fazendo essa oração para a gente dar início à Escola Bíblica, amém? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, Senhor, por mais uma semana que o Senhor nos concedeu, por mais um domingo que nós estamos aqui unidos para aprender mais de Ti. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor possa conduzir este momento através do Teu Espírito Santo que está no nosso meio. O Senhor tem liberdade para guiar, para conduzir, para ministrar os nossos corações. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Amém. Amém, querido. Então, voltamos aí, para mais uma escola bíblica. E aí eu queria aí, colocar para os irmãos mais uma vez, qualquer dúvida que os irmãos tiverem ao longo aí da escola bíblica, o irmão tem aí como fazer perguntas no grupo do WhatsApp. Pode mandar no privado também, se não se sentir à vontade de se expor. E também pode fazer a pergunta através do próprio canal do YouTube, Então, como é que eu faço isso? No momento que a gente posta esse vídeo está sendo gravado. Então, no momento que eu posto o vídeo lá no canal do YouTube, que eu deixo o link no grupo do WhatsApp, os irmãos vão acessar, vão assistir. E aí eu vou estar ali das 6h30 até o horário que começar o culto, às 20h30, sempre olhando no canal e no grupo para ver se alguém está colocando perguntas lá para poder responder. Mas, poxa, eu assisti o vídeo e a dúvida surgiu depois. Você pode mandar pergunta a qualquer tempo, a qualquer hora. Mas eu fico olhando o canal, fico lá olhando o canal, rastreando para ver se tem pergunta nesse período. Então, assim, se você fizer a pergunta depois, ou amanhã, ou depois de amanhã, ou durante a semana, você tem que me avisar que colocou a pergunta lá. Porque senão eu não vou ficar olhando todo dia, Eu não fico olhando todo dia lá o vídeo para ver se tem a inscrição, para ver se tem a pergunta. Ou então manda a pergunta diretamente para mim, ou coloca a pergunta no grupo do WhatsApp da igreja, que a gente vai estar buscando responder. Amém? Se não souber na hora, eu vou buscar a resposta, pesquisar e trazer a resposta correta para os irmãos. O importante é que haja interação, irmão? Uma das coisas que eu sinto falta nessa modalidade aqui, principalmente escola bíblica, porque pregação geralmente não tem interação, mas na escola bíblica tem muita interação, Você aborda um assunto e aí você, na escola bíblica, você vai emendando e as coisas vão andando numa engrenagem. Aqui não, eu sinto falta porque eu falo durante 15 minutos, que é o tempo que eu coloco aí para os irmãos não ficarem cansados, e não tem muita interação, Desde quando a gente começou a escola bíblica nessa modalidade aqui, só tiveram 2 perguntas, Então é muito pouco, A gente sabe que na escola bíblica, quando a gente está lá na igreja, a interação ela é tão constante que às vezes a gente tem que interromper para poder terminar, para poder a gente acabar ali naquele momento, senão a gente vai embora. E aí aqui eu sinto um pouco falta disso. Então tenho certeza que os irmãos assistem, que os irmãos veem, mas ainda assim eu sinto falta dessa interação com os irmãos. Mas uma hora essa pandemia vai passar, a gente vai poder voltar para a igreja. Sei que no começo esse afrouxamento vai ser gradativo, então o mundo não vai voltar a ser como era antes num curto prazo, mas a gente tem esperança de que dias melhores virão. Dias melhores no sentido de melhorar um pouco essa condição, que a gente sabe que, espiritualmente falando, por se tratar dos momentos finais da igreja, a tendência global é de piora, E a gente tem visto aí as coisas piorando. Então, vamos lá. Na semana passada, eu falei sobre
Colossenses 2, e aí a gente começou a ler ali, se não me falha a memória, ali no versículo 12. E aí eu resolvi desmembrar essa aula em duas partes, ou até, se possível, haver uma terceira. Porque o apóstolo Paulo agora ele começa a abordar um assunto que é muito importante para a gente, que era importante para os colossenses naquela época, mas que é muito importante para a gente, principalmente nesse momento de agora que a gente está vivendo. Então eu vou reler o texto e aí depois a gente faz aí as considerações, né? Então, Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 12, ele começa falando assim, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos, nós, nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Tá? Muito importante a gente frisar todas as ofensas aí. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, com eles principados e potestades os expôs publicamente, e dele triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto ao dos anjos, mantendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligados à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo e aumentando de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesses no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseies. Então, até aqui que eu vou agora começar aí a conversar um pouco com os irmãos sobre isso que o apóstolo Paulo, esse assunto que o apóstolo Paulo ele começa a abordar. Porque o que acontece? A sociedade, de uma maneira geral, ela muda seus valores e seus atos ao longo da história. Então, a gente não pode julgar, por exemplo, há 20 anos atrás, a sociedade ela tinha os seus valores. 20 anos depois, ela mudou esses valores. Nós mudamos de opinião e mudamos os nossos conceitos a partir do movimento que a sociedade faz ao momento que ela julga aquilo que é certo e o que é errado. Vou dar só um exemplo para os irmãos. Esses dias eu estava lendo, eu estou fazendo um curso online, porque por causa da pandemia a faculdade está parada, então para a gente manter aí e fazer alguma coisa lá no mestrado, a gente está... os professores estão disponibilizando os cursos online e aí a gente vai fazendo esses cursos e depois a gente vai descontando aí nos créditos das disciplinas, né? Então eu estou fazendo um curso que para mim era interessante, que era um curso de noções de direito. Não tenho nenhuma pretensão de virar advogado nenhum dia, mas eu estava lendo um artigo que falava sobre o ordenamento jurídico do Império Romano. E aí eu descobri uma coisa bem interessante. Durante o Império Romano existia uma regra, uma lei que dizia que um pai ele podia vender até 2 filhos. Então um pai ele podia... uma pessoa que tem 3 filhos... Agora eu não lembro se no grupo para dar exemplo quem tem 3 filhos. A minha mãe tem 3 filhos, eu, meu irmão e minha irmã. A minha mãe poderia vender eu e meu irmão para saldar uma dívida, enfim, ela tinha liberdade, o domínio sobre nossas vidas de tal forma que ela poderia vender a minha, meu irmão e ficar só com a minha irmã. Mas se ela tivesse mais filhos, ela não poderia vender mais. Hoje em dia isso é inconcebível, né, irmão? Um pai vender um filho, mas naquela época era normal acontecer isso. Então, se eu tivesse uma dívida com você,
uma forma que eu teria de saldar essa dívida é te entregando o meu filho como escravo. Isso era natural, irmão. Isso era normal. Hoje em dia isso é inconcebível. Tá? Então, para os irmãos terem uma noção de que com o passar do tempo, a sociedade ela muda os seus valores. E dentro da igreja, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a Bíblia ela é imutável. Então, o que era pecado naquela época continua sendo pecado hoje e vai continuar sendo pecado até a volta do nosso Senhor Jesus. Mas como a sociedade ela muda, né, os seus valores, a igreja que ela está aqui nesse mundo, ela é influenciada pelos movimentos da sociedade, ela acaba também sendo influenciada e em até certo ponto, ela também muda um pouco seus conceitos. E aí é nessa hora que a gente tem que tomar cuidado. Porque as filosofias humanas, elas vêm para trazer domínio sobre as nossas vidas. E a igreja, né, Jesus ele veio para nos dar liberdade, para nos fazer livres. Irmão, não estou falando do plano material, tá? Não estou falando de comunismo, não estou falando de nenhum tipo de filosofia humana. Embora essas filosofias elas sejam utilizadas para acorrentar. Mas eu estou falando do domínio espiritual. No mundo espiritual existe também essa face de tentar trazer domínio sobre a igreja. E o apóstolo Paulo ele vai falando sobre isso, porque os falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, falsos líderes, eles vêm para tentar trazer domínio sobre as nossas vidas através do regramento da igreja. Então tem muitas regras que foram criadas dentro da igreja, que são criadas dentro da igreja, que elas nascem dentro do conhecimento humano para trazer domínio sobre o povo. E um povo que não conhece a palavra, né, que não conhece a Bíblia, ele vai se deixar dominar porque ele vai perecer porque ele falta conhecimento. Então o apóstolo Paulo ele começa a falar exatamente sobre isso, sobre o domínio que os colossenses estavam começando a sofrer por causa de filosofias humanas que eram utilizadas no plano espiritual para trazer acorrentamento sobre aquilo que Deus nos libertou. Então a obra que Jesus fez na cruz ela é completa. Eu falei isso semana passada, né? Jesus ele foi na cruz e ele nos libertou e ele nos livrou de tudo. Desde Adão até o momento que ele vai voltar à Terra pela segunda vez, até o arrebatamento da igreja, que são eventos diferentes e que muita gente confunde, né? A volta de Cristo e o arrebatamento da igreja são eventos diferentes. Mas a gente tem visto algumas pessoas misturando esses eventos. Então, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Então, eu quero trazer para os irmãos o conhecimento bíblico de que Deus nos libertou. Existem os pastores, nós existimos, os diáconos, os presbíteros, os evangelistas. Nós não estamos aqui para exercer domínio sobre a sua vida. Nós não somos o seu dono. Né? Os pastores eles não são dono da ovelha. Deus nos levanta para te ajudar no caminho. Então, o meu entendimento é de que eu estou aqui correndo atrás do meu, porque eu não estou garantido, mas ao mesmo tempo que eu corro atrás do meu, eu te ajudo a você alcançar o seu também. Então, essa é uma corrida em que o ideal é que todos cheguem, atravessem a linha de chegada, juntos. Então, a igreja, ela nasce com esse propósito de fazer com que o ajuntamento chegue ao final, na linha de chegada, juntos. Só que por ser um ajuntamento, né, todo ajuntamento ele precisa de uma liderança. Se tem mais de uma pessoa, alguém lidera. Isso desde a época das cavernas. Sempre existiu um líder. Então Deus levanta os pastores, Deus levanta a liderança, os bispos, que são, no nosso caso, o bispo José Francisco. Deus não levanta ele para nos acorrentar a filosofias humanas que poderia nascer na cabeça dele. Não. Deus levanta para que ele possa dar um segmento, nos guiar pelo caminho bíblico.
Tá? Então qualquer coisa que eu fale, ou que qualquer um fale, que esteja fora do que a Bíblia está falando, os irmãos não devem seguir. Tá? Não se prendam a isso, se prendam à Bíblia. Sejam como os irmãos de Beré, né? Tá falando lá, você está conferindo aqui para ver se o que eu estou falando é verdade, se está escrito realmente, ou se eu estou criando alguma coisa, algum artifício para tentar te acorrentar e te prender. Isso não pode acontecer. E o apóstolo Paulo está falando sobre isso. Tá? Tanto é verdade que lá no versículo 16 ele fala, olha, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou do dia da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, ele é o dono da igreja. Tá? O corpo somos nós, a igreja. A igreja ela tem um dono. Esse dono se chama Jesus Cristo. Não se chama pastor fulano de tal. Hoje em dia a gente está na moda de criar cargo. Então, o missionário fulano de tal, ou o bispo master, ultra master fulano de tal, sênior. Não. Tá? O dono da igreja, o dono do corpo, tem um dono. Esse dono é o Senhor Jesus. Ele é a referência. Ele é para ele que nós olhamos. E aí, quando a gente fala olhamos, aí nós eu estou aqui como professor, como mestre, mas veja bem, se eu te ensinar qualquer coisa que esteja fora da Bíblia, você tem que rejeitar. Você não tem que aceitar. Porque se amanhã eu começo a querer te aprisionar, a querer criar regramentos que estão fora da Bíblia, isso não existe, irmão. Então todo regramento que existe na igreja, ele está pautado na palavra. Tá? E tem que ser pautado na palavra. A Bíblia é o nosso livro de fé e de conduta. Não posso ultrapassar ele. Mas também não posso afrouxar ele também. Tá entendendo? Então assim, hoje o que a gente está vendo dentro da igreja é um afrouxamento. Existem igrejas que apertam demais, criando regras que não estão na Bíblia, e existem igrejas afrouxando demais, também facilitando muito aquilo que a Bíblia não facilita. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Nem muito 80, nem muito 8. Né? A Bíblia ela fala que a gente tem que ser temperado. Temperado uma comida temperada é uma comida que tem equilíbrio. Tá? Não é muito salgada nem é sem sal. Ela é equilibrada. Então assim tem que ser a nossa conduta. A sua conduta, né, dentro do conhecimento bíblico que Deus vai te concedendo e que você vai buscando, porque você tem que buscar conhecimento. Tá? A gente está aqui, eu estou gravando esse vídeo, você tem acesso a ele ilimitado, você pode acessar ele quantas vezes você quiser. Você tem liberdade para perguntar, não somente a mim, mas ao pastor João, ao pastor Moacir, os presbíteros, a missionária, né, os líderes dos grupos, se você tiver mais afinidade com eles. Enfim, você tem uma gama de pessoas preparadas que podem te ajudar. Agora, você não pode ficar no limbo, né? Não pode ficar sem acesso ao conhecimento. Porque se isso acontecer, você vai estar muito fadado, muito, né, vulnerável a ser alcançado por esse regramento que não existe. E o apóstolo Paulo, né, ele está falando de coisas agora, mas vamos trazer isso para a nossa realidade de hoje. Uma realidade da igreja que está vivendo, né, os momentos finais. O que está acontecendo hoje, o que vai acontecer daqui por diante o mundo tentar desacreditar a obra de Cristo. Tá? Hoje, irmão, tudo é desacreditado. Uma das façanhas do avanço da tecnologia é fazer com que as pessoas não acreditem na informação. Então, se você me der uma informação agora, me dá 10 minutos e eu consigo desacreditá-la através de outras fontes que a internet me dá. Então, hoje, existe um ceticismo. E esse ceticismo está entrando dentro da igreja. E esse ceticismo ele vai fazer com que você fique vulnerável. Por quê? Porque ao não acreditar numa informação, ao não acreditar na palavra, e aí esse ceticismo vai alcançar uma hora ou outra a Bíblia, ou seja, a Bíblia vai ser colocada à prova, né? Por enquanto ainda não foi,
de maneira clara, mas ela vai ser colocada à prova. Se eu coloco a Bíblia à prova de que ela realmente é a palavra de Deus ou não, automaticamente é um pulo para eu desacreditar também a existência de Jesus. Será que Jesus existiu mesmo ou ele foi uma criação humana para tentar acorrentar você e eu? E essa dúvida, né, que vai totalmente de encontro à fé, vai fazer com que pessoas acorrentem. E essas pessoas têm um nome. E esse nome se chama Anticristo. Ele vai se colocar como agora, né, durante o domínio dele, né, durante o domínio que ele vai estar exercendo, ele vai colocar à prova a existência e a obra de Jesus. Aqueles que caírem nesse engodo vão ficar sem conhecimento e com a dúvida, e ao gerar a dúvida ele se coloca como solução. Eu sou a solução dos seus problemas, eu sou a solução, não existe Jesus, não existe Deus, é a gente aqui agora que resolve o problema. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, para você não ser envolvido com regramentos que o mundo tenta colocar para você, que a igreja, que é influenciada pelo mundo, né, existe uma igreja dentro de uma igreja, irmão. Tá? Então, quando eu falo da igreja, não estou falando da nossa igreja, da nossa denominação, estou falando da igreja como um todo. A igreja como um todo, existem igrejas que estão acorrentando os seus membros, pastores que são donos das vidas das pessoas. Nós estamos aqui para ser dono de ninguém, nós estamos aqui para te ajudar, mas a decisão ela é sempre sua, né? A gente, quando o irmão vem com um problema, uma das coisas que eu sempre faço é não me incluir no problema da pessoa. Porque quando você está de fora, você consegue enxergar as coisas de um ponto de vista que talvez a pessoa que está dentro do problema, ela não consegue. Então o problema ele não é meu. O problema continua com a pessoa, mas eu vou ajudá-la a alcançar uma solução que seja bíblica e adequada para aquele problema que ela está passando. Mas a decisão, ela tem que ser da pessoa. Ela não pode ser minha. Eu sempre coloco para os irmãos. Eu tenho aqui um grupo pequeno de pastores que eu sempre, quando eu tenho dúvida sobre uma decisão que eu tenho que tomar, eu procuro eles. Já falei isso em pregação na igreja, que é o pastor Moacir, o João e o pastor Paulo. São pessoas que eu procuro para, quando eu tenho dúvida, né, sobre alguma coisa que eu tenho que fazer, uma decisão que eu tenho que tomar, que ela é importante para mim, eu procuro esses homens para me aconselhar. Mas a decisão sobre o que eu vou fazer, ela é minha. Então, a consulta que eu faço, né, a procura de um aconselhamento, é para eu poder ter os pontos de vista de quem está de fora e que pode me ajudar a alcançar uma solução que seja bíblica e adequada para aquilo que eu estou buscando. Mas veja bem, não necessariamente eu vou fazer aquilo que eles me aconselharam. A decisão, ela é minha, tá? Mas a ideia de buscar ajuda é exatamente buscar apoio de quem está de fora. Não, realmente, o que ele está falando tem razão. Vou andar por esse caminho que ele está falando. Ou pode ser que eu fale, não, pô, eu acho que não, eu vou por um outro caminho. Então, eu tomo uma decisão e executo. Mas a decisão ela é minha, mas o problema... Então entendam isso, irmão. Você consegue alcançar esse entendimento de que é disso que nós estamos falando? Pô, porque eu já falei isso também uma vez numa pregação. Por que eu procuro 3 pessoas? Para poder ter o desempate. Então, assim, pode acontecer do João ter uma opinião, o pastor Moacir ter uma opinião diferente, e eu procuro 2 em momentos diferentes, mas aí eu procuro um terceiro para ver, né, o que ele diz. Porque pode ser que ele tenha uma visão que é diferente até da deles dois, ou que case com uma deles dois. Mas a decisão de seguir a opinião de um ou de outro, ela é minha porque eu estou dentro do problema e eu vou tentar alcançar, ver o que é melhor, o que é mais adequado, enfim. Então, irmãos, eu já passei 9 minutos do tempo que eu estipulei para mim mesmo, mas é importante a gente parar um pouco, né, a velocidade do estudo e ter essa compreensão do que o apóstolo Paulo está falando para os irmãos lá em Colossenses. De essa sensação não, essa condição de liberdade no mundo espiritual que Jesus trouxe para nós. Tá? Nós somos livres.
A obra de Jesus ela é completa, ela é definitiva e ela não precisa de emendas. Falei disso na semana passada, né? A Constituição ela é emendada, a igreja passa por reforma, mas a palavra de Deus ela não precisa ser reformada. Muito pelo contrário, ela é tão atual quanto foi há 2000 anos atrás. Então os irmãos ficam com essa palavra. Na semana que vem eu vou voltar nisso de novo para trazer uma outra posição também sobre uma outra situação que está incluído dentro desses versículos que o apóstolo Paulo trouxe e que ele fala para a igreja de Colossenses, mas que serve para nós hoje. Conforme eu disse com os irmãos, não estou preocupado com o tempo. Aqui eu não estou numa escola dando aula de geografia, em que eu preciso cumprir o cronograma até o final do ano. Então aqui o nosso cronograma ele vai até a volta do Senhor Jesus. Então a ideia é que a gente tenha pleno conhecimento daquilo que Deus está falando conosco através da sua palavra. E que você tenha um domínio sobre isso